Olá, amigos do Facebook! Estamos aqui para fazer o resumo da quinta semana de aula de desenho técnico. Na quarta semana, o pessoal fez esse desenho aqui com os comandos círculo e retângulo. Nesta quinta semana, começamos a trabalhar com o comando chanfer. Selecionamos o comando chanfer a partir deste ícone. Por padrão, nós temos o fillet, mas para substituí-lo basta clicar aqui ao lado direito do ícone para abrir uma janela de seleção. Abrimos a janela e selecionamos chanfer. Uma vez selecionado o comando chanfer, o AutoCAD nos pede que tipo de chanfro que nós vamos fazer. Pegamos aqui os dois mais usuais, por distância e por ângulo. Aqui nós temos em azul o atalho para o comando. Nós fizemos um chanfro a partir da distância. Poderíamos ter feito por ângulo. Se fosse por ângulo, iríamos pressionar a tecla A. Então, aqui no caso, pressionamos a tecla D, que é o atalho do comando distância. Vamos fazer um chanfro por distância. Pressionamos D e logo em seguida pressionamos a tecla Enter. Uma vez dado Enter, o AutoCAD vai pedir, especifique a primeira distância do primeiro chanfro. Então, o ponto inicial do chanfro é a distância que vamos colocar aqui. Então, colocamos 5, nós vamos escolher esse lado, mais tarde o AutoCAD vai pedir. Vamos então ter uma distância de 5 e depois vamos pegar a distância de 7. Inicialmente o AutoCAD está pedindo a primeira distância, então vamos digitar 5 e pressionamos Enter. O AutoCAD agora vai pedir a segunda medida. Então vamos colocar 7 na segunda medida e pressionamos Enter. Aí vamos posicionar o cursor na primeira linha do canto que queremos fazer o chanfro. Vamos querer fazer o chanfro neste canto aqui. Então selecionamos esta primeira linha, vamos ter uma distância do canto para a linha de 5. Depois ele vai pedir qual é o segundo lado, o qual vamos colocar a segunda distância. Vamos posicionar o cursor aqui, clicar com o botão esquerdo, mas antes de clicar com o botão esquerdo, ele já aparece o chanfro pré-realizado, para termos uma ideia de como vai ser o chanfro. Posicionamos então aqui, pressionamos com o botão esquerdo do mouse e ele vai fazer esse chanfro de 5 unidades aqui para a esquerda, aqui podemos dizer no eixo X, 7 unidades aqui para baixo, no eixo Y aqui negativo, tá, ok? Então o chanfro vem de distâncias, certo? 5 e 7, eu traço aqui e vou eliminar essa parte, vou chanfrar este desenho aqui, como se fosse uma placa metálica, por exemplo, a gente chanfrando, tá ok? Portanto, pressionado o botão esquerdo, vamos ter então a nossa figura pronta, já com chanfro. Amigos do Facebook, passei este desenho aqui para a turma e a turma utilizou aí o comando círculo, o comando retângulo e o comando chanfer. Veja como estamos avançando e acrescentando os novos comandos do AutoCAD. Assim vamos aprendendo aos poucos. Vamos partir para um novo comando agora. Qual comando vamos fazer? Vamos utilizar o comando polígono. Vamos lá no comando onde nós aprendemos o retângulo, vamos clicar na seta ao lado direito do ícone de atalho do nosso comando retângulo e vai abrir uma janela em que podemos selecionar um outro comando, uma outra ferramenta, a ferramenta de criação de polígonos. Clicamos aqui e vamos selecionar os polígonos. Podemos ter um polígono inscrito em um círculo e temos também um polígono circunscrito. Tá? Então, ele pode estar dentro de um círculo ou fora de um círculo. Tá ok? Uma vez selecionado, ele vai aparecer aqui o ícone de atalho polígono. Ele estando selecionado, o AutoCAD vai pedir uma informação. Ele quer saber quantos lados você quer nesse polígono. Podemos criar polígonos com mais de 1000 lados no AutoCAD. Tá ok? Então, eu digito aqui um valor, você digita o valor que você quiser e pressiona Enter. O AutoCAD vai pedir uma nova informação para você. Ele vai pedir qual a coordenada do centro. Especifique o centro do polígono. Então, eu poderia colocar aqui 100 em 100, uma coordenada, ou clicar em qualquer ponto da nossa workspace, da nossa área de trabalho. Escolhi um ponto, aí eu pressiono Enter para
informar ao AutoCAD que já definiu o ponto. E aí ele vai perguntar, você quer um polígono inscrito ou circunscrito? No caso aqui nós escolhemos inscrito. Não preciso digitar a função toda, o comando todo, basta colocar o atalho que está em azul, que é a letra em azul, em destaque, é o I. Então nós pressionamos, digitamos a letra I e pressionamos aí Enter. E aí vamos ter aí já a definição do centro. Aí o AutoCAD vai pedir, especifique o raio do círculo. Qual o raio desse círculo? A figura está dentro de um círculo e aí nós vamos colocar o raio deste círculo para termos aí os lados do nosso polígono. Lados estes que são de mesmo tamanho, tá ok? Eles são polígonos regulares, que quer dizer polígonos com lados iguais. Então digitei 20 e aí pressionei Enter. E com isto realizamos o nosso polígono. Muito legal, né? Podemos fazer polígonos com vários lados. Amigos do Facebook, partimos depois para aprender a fazer um arco. Pegamos então um retângulo ou um quadrado e criamos um arco em cima desta figura. Para isto, nós vamos aqui do lado do comando círculo, existe aqui o comando arco. Tem o ícone de círculo e o ícone de arco. Clicamos aí na seta e temos aí uma porção de possibilidades de arcos. Arcos a partir de 3 pontos, um ponto inicial, um centro e um fim, e assim por diante. Utilizamos aqui um arco utilizando a ferramenta início, fim e a direção do nosso arco. Então, Start, End, Direction, ok? Então, vamos lá. Uma vez selecionado o comando arco, nós vamos dar prosseguimento. Vamos, então, selecionar o primeiro ponto. Lembra que ele fala Start, End e a direção. Início, fim, direção. Selecionamos, vamos com o cursor aqui. Clicamos com o botão esquerdo nesse canto para escolher o primeiro ponto do nosso arco. Depois nós escolhemos o ponto final, né? Então agora do outro lado. Então selecionamos este outro lado, início, final e agora precisamos indicar a direção. Então eu vim aqui, cliquei com o botão esquerdo, vim nesse outro canto, também cliquei com o botão esquerdo, então início, final e agora eu puxei o cursor para cima para um ângulo de 90 graus para ter um arco perfeito aqui entre um ponto e o outro, tá ok? Então direcionamos, deslocamos o cursor para cima até ter 90 graus, pressionamos F8 para garantir uma linha bem reta, né, para não ter inclinação nessa posição. A hora que eu cheguei em 90 graus, cliquei com o botão esquerdo. E aí, pronto, o nosso arco está pronto. Aproveitamos para eliminar essa linha utilizando o comando Trim. O comando Trim ele elimina uma linha onde eu tenho intersecções. Então, eu tenho o arco fazendo intersecção com esta linha aqui. Então, nós vamos selecionar o comando Trim. O comando Trim está logo acima do comando Chamfer. Nós selecionamos, então, o comando Trim. E aí, primeira coisa que o computador pede. Ele pede qual é a linha que não queremos excluir. É a linha de referencial, a qual está fazendo intersecção com a linha que desejamos eliminar. Então, vamos com o cursor aqui, clicamos aqui com o botão esquerdo e pressionamos Enter. Já selecionamos esta linha. Eu poderia ter selecionado outra linha também antes da Enter. Uma vez que eu dei Enter, ele estabeleceu apenas esta linha, ou seja, o arco. Agora, com o cursor, vou até a linha que eu desejo eliminar. Vocês vejam que vai ter um símbolo de um X vermelho. O Trim está ativo para deletar a linha. Vou com o cursor até lá e clico com o botão esquerdo. Deleto esta linha. Se eu quiser deletar alguma outra linha que faça intersecção, o Trim ainda está ativo. Para desabilitá-lo, eu tenho que pressionar Enter ou ESC para encerrar o comando. Feito isto, nós temos então aqui o nosso arco em cima de um retângulo ou quadrado e eliminamos a linha que
era indesejada. Amigos do Facebook, então a turma fez este desenho aqui de exercício, usando o comando retângulo, o comando chanfer, comando círculo, comando polígono, o arco, o trim. Bom, pessoal, utilizaram tudo que eles viram até agora. E também passei um outro exercício ainda para a turma. A turma estava empolgada, passei mais este exercício aqui para eles, tá ok? Bom, pessoal, também foi passado o comando fillet, que o comando fillet é para arredondar cantos. Nós temos também o comando offset, de criação de linhas paralelas. Eu não vou comentar aqui, porque o nosso tempo acabou. Isso aqui não é uma aula, é apenas o resumo da semana, pessoal. Eu desejo uma boa Páscoa para todo mundo e aos meus alunos vou deixar um questionário na área deles para eles não esquecerem do AutoCAD. É um pequeno questionário para relembrar alguns comandos, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, boa Páscoa e até mais!